caminhoneiro deu carona a uma jovem de 19 anos. Ela não sabia que ele estava bêbado, e o final é chocante. Era só mais uma madrugada comum na BR-116. O caminhoneiro, homem de rotina firme e poucas palavras, parou num posto no meio do sertão nordestino para tomar um café forte antes de seguir viagem. Do outro lado da pista, uma jovem de 19 anos, mochila nas costas e olhar inquieto, pedia carona com um cartaz improvisado. Ele hesitou. Ela insistiu. E ele cedeu. O que nenhum dos dois imaginava era que aquela carona mudaria completamente o rumo das suas vidas. Ela buscava fugir de um passado que ninguém respeitava. Ele escondia um presente que nem ele mesmo queria encarar. E quando o silêncio da estrada começou a dar espaço para conversas, lembranças, segredos, a viagem deixou de ser apenas sobre o destino. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, que surpreendem a cada curva e que mostram como a vida pode recomeçar quando menos se espera, já curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada. O que começou com uma carona simples vai revelar conexões inesperadas, encontros emocionantes e decisões que vão desafiar tudo o que eles achavam que sabiam sobre família, perdão e recomeços. E o final é mais do que surpreendente, é transformador. Era uma madrugada silenciosa e fria na BR-116, em pleno sertão nordestino. O céu escuro estava pontilhado de estrelas, mas o vento seco levantava pequenas nuvens de poeira vermelha que se espalhavam pela estrada vazia. O caminhoneiro, homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol e pelas noites em claro, estacionou seu velho caminhão próximo a um posto de combustível simples, onde um café forte e quente lhe aguardava. Ele puxou a alavanca da marcha, sentindo o peso do caminhão e a pressão da longa viagem que ainda tinha pela frente. Na boleia, ao lado do volante, estavam algumas latinhas de cachaça artesanal. 2 delas já tinham sido consumidas em silêncio, antes de chegar à parada. Ele sabia que não devia, mas o peso do passado, a culpa que carregava e a solidão das estradas faziam com que a bebida parecesse um alívio temporário. Do outro lado da pista, uma jovem esperava. Tinha apenas 19 anos, um rosto que misturava esperança e medo, e uma mochila gasta nas costas. Ela segurava um cartaz improvisado onde se lia para o interior do Piauí. O caminhoneiro a observou por alguns minutos, hesitando. A estrada era perigosa, ele estava cansado, e aquela sensação incômoda de não estar 100% sóbrio o atormentava. Mas ela insistiu, se aproximou e com um sorriso nervoso pediu carona. Ele suspirou, ligou o motor e abriu a porta. "Pode entrar", disse sem muita convicção. Ao sentar no banco ao lado dele, a jovem não percebeu o cheiro sutil de álcool, nem os olhos meio vazios, meio atentos do homem que começaria a dirigir. Naquela noite, nenhum dos dois imaginava que aquela decisão os levaria por uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O motor roncava forte enquanto o caminhão ganhava velocidade na estrada. O caminhoneiro tentava manter a concentração, mas seus reflexos estavam lentos, o corpo pesado. A jovem olhava para fora, absorvendo a vastidão do sertão, suas pequenas cidades dormindo sob o céu estrelado. Ela era uma menina da cidade, acostumada ao barulho e à pressa, mas agora sentia o silêncio da estrada como um abraço estranho e ao mesmo tempo acolhedor. Queria deixar para trás o passado doloroso, uma mãe que partiu, um padrasto opressor, sonhos engavetados, encontrar um novo rumo. Logo no primeiro trecho, a jovem, animada para ajudar, tentou dar as ré para estacionar o caminhão numa pequena clareira ao lado da estrada, mas errou a marcha. O caminhoneiro, que já estava em alerta, teve que intervir rapidamente para evitar que o veículo batesse numa ponte estreita. O susto despertou os dois para o desafio daquela viagem. Com o amanhecer, as paisagens mudaram. O céu alaranjado e o cheiro da terra seca misturados ao cheiro de diesel criavam uma atmosfera única, carregada de promessas e medos. No posto seguinte, o caminhoneiro tentou disfarçar o tremor nas mãos e comprou um café extra para a jovem. Ela, curiosa, começou a puxar conversa. Aos poucos, ele foi soltando fragmentos de sua história. A filha distante, as noites solitárias, o gosto amargo que a bebida lhe deixava na boca. Ela falou sobre a mãe que havia partido anos atrás, deixando cartas nunca entregues e o medo de voltar para um lugar onde não se sentia bem. Entre palavras e silêncios, uma conexão foi se formando.
Porém, nem tudo estava tão simples. Quando eles pararam para abastecer, o caminhoneiro viu a luz vermelha piscando no painel. Uma notificação digital informava que sua CNH estava suspensa por descumprimento de uma regra sanitária durante a pandemia. Se fosse parado pela polícia, poderia perder o caminhão, e com ele, a única forma de recomeçar. Ele escondeu essa informação da jovem, mas a ansiedade crescia. A confiança entre os dois começava a se estabelecer, mas segredos ameaçavam corroer aquilo tudo. Durante uma parada para descanso em um pequeno povoado, uma senhora os confundiu com pai e filha. Sem hesitar, ofereceu hospedagem gratuita para a noite. O gesto simples e inesperado fez os dois refletirem sobre a generosidade e a importância das conexões humanas, especialmente o sertão onde a comunidade se ajuda. Naquela noite, ao som distante de sanfonas e fogueiras, a jovem adormeceu ouvindo o caminhoneiro tocar uma música antiga no rádio do caminhão, uma canção que falava de perdão, saudade e esperança. Ela não sabia, mas aquele momento marcava o início de uma transformação que eles jamais esqueceriam. O sol já começava a subir quando o caminhoneiro e a jovem acordaram na pequena casa da senhora que os acolhera na noite anterior. O cheiro forte do café coado na hora invadia a cozinha simples, junto com o som do canto dos galos anunciando um novo dia no sertão. Lá fora, a poeira ainda se acomodava sobre as ruas de terra, iluminada pela luz dourada da manhã. Enquanto a jovem tomava o café com calma, o caminhoneiro ajeitava seu chapéu de palha, tentando esconder o cansaço que ainda pesava nos ombros. A noite passada havia sido diferente. A generosidade daquela mulher e o calor daquela pequena comunidade mexeram com ele mais do que gostaria de admitir. A jovem, por sua vez, sentia-se estranhamente confortável. A estrada, que ainda parecia incerta, começava a revelar um lado mais acolhedor, embora o peso do que deixava para trás nunca desaparecesse completamente. Eles voltaram ao caminhão e retomaram a viagem, mas o caminhoneiro não conseguia tirar da cabeça o aviso vermelho no painel. A suspeita de que poderiam ser parados e que ele corria o risco de perder tudo que tinha era uma sombra constante. Enquanto dirigia, o caminhoneiro tentava controlar a irritação que subia por causa da situação. Era a última coisa que precisava naquele momento, e sabia que precisava ser forte, tanto para ele quanto para a jovem. Ela observava cada movimento, sem saber o que realmente se passava. A estrada seguia longa e silenciosa, a paisagem alternando entre caatinga seca, pequenos povoados e plantações precárias. O silêncio entre os dois foi interrompido quando, de repente, o caminhão começou a apresentar um som estranho, um estalo vindo do motor que aumentava com o passar dos quilômetros. O caminhoneiro prendeu a respiração. Sabia que ali começava um dos maiores desafios da viagem. Ele tentou desacelerar e encostar o caminhão na beira da estrada, mas o problema parecia pior do que imaginava. "Vamos ter que parar numa oficina mais à frente", disse ele, a voz um pouco tensa, tentando manter a calma. A jovem, que até então só observava, se aproximou para tentar ajudar, mexendo no painel e tentando entender o que acontecia. Não sabia quase nada sobre caminhões, mas a vontade de colaborar era maior que o medo. Quando finalmente pararam na pequena oficina de um vilarejo, foram recebidos pelo dono, um homem de sorriso fácil e voz calorosa. Ele logo percebeu o estado do caminhoneiro, o cheiro sutil de álcool e o cansaço nos olhos. Apesar disso, não fez julgamentos. Com a hospitalidade típica do sertão, ofereceu ajuda e companhia. Durante o concerto, a jovem conversava com ele, e foi então que uma surpresa apareceu. O dono da oficina reconheceu o caminhoneiro, mencionando um antigo acidente que ele havia sofrido anos atrás, um acidente que havia afastado o caminhoneiro da filha. Essa lembrança, que o caminhoneiro tentava enterrar, veio à tona com força. Ele tentou desviar o assunto, mas a jovem percebeu a sombra que passou por seu rosto. O caminhoneiro, por sua vez, se sentiu dividido. Queria proteger a jovem das dores do passado, mas sabia que não podia esconder tudo. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto a jovem descansava num quarto improvisado da oficina, ela vasculhou os papéis na cabine do caminhão. Encontrou uma série de cartas amareladas e nunca enviadas. Eram endereçadas a uma garota, sua filha, com palavras de arrependimento, amor e esperança. Ao ler aquelas cartas, a jovem sentiu uma conexão inesperada. Aquelas palavras revelavam um homem diferente do que ela imaginava. Começou a entender que,
Apesar dos erros, havia no caminhoneiro um desejo genuíno de reparar os danos. No dia seguinte, a viagem recomeçou com uma tensão diferente. A jovem queria entender mais, queria ouvir a história inteira. O caminhoneiro, ainda relutante, decidiu abrir uma pequena brecha, revelando detalhes da sua vida que nunca contará a ninguém. Ao longo das horas na estrada, falaram sobre família, perdas, sonhos frustrados e a busca por perdão. Ele contou sobre a filha que havia perdido contato depois de um desentendimento, o medo de não conseguir recuperar o tempo perdido e a culpa que carregava. Ela falou da mãe que partirá para uma cidade distante, deixando para trás cartas que nunca recebeu e um vazio que parecia crescer dia a dia. Foi naquele momento que um deles percebeu o quanto aquela carona estava além do simples ato de ajudar alguém na estrada. Era o início de uma redenção, para ambos. Mas os obstáculos ainda estavam longe de acabar. Enquanto a noite caía, eles se viram diante de uma festa junina em um povoado. O som animado das sanfonas e das vozes se espalhava pelo ar, junto com o aroma doce das comidas típicas, canjica, pamonha e bolo de milho. O caminhoneiro hesitou, mas a jovem o convenceu a participar. Entre fogueiras e quadrilhas, eles encontraram momentos de leveza e alegria, deixando de lado por algumas horas os fantasmas que os perseguiam. Foi ali, em meio a risos e música, que o caminhoneiro reencontrou um velho amigo dos tempos de estrada. A conversa trouxe memórias dolorosas, e também a promessa de um futuro diferente. Mas o tempo não para, e a viagem precisava continuar. Ao retomarem a estrada, a jovem fez uma descoberta inesperada. Em um sebo de cidade, encontrou um velho diário que pertencia à sua mãe, cheio de relatos e promessas nunca cumpridas. Essa descoberta a fez repensar seu destino final e o que realmente buscava naquele reencontro. O caminhoneiro, por sua vez, sentia que estava se aproximando de um momento decisivo, a necessidade de enfrentar seus próprios limites, o alcoolismo que ainda tentava controlar e a urgência de se reconciliar com o passado. Naquela noite, quando o caminhão estacionou para descanso, ambos perceberam que aquela viagem era mais do que um simples deslocamento geográfico. Era um movimento para dentro de si mesmos. No silêncio da cabine, entre olhares cansados e palavras sussurradas, nasceu uma conexão profunda e silenciosa. Eles ainda não sabiam, mas o que os esperava nas próximas semanas mudaria para sempre o significado da palavra família. A manhã seguinte chegou com o céu claro e o sol já alto iluminando a paisagem seca do sertão. O caminhoneiro e a jovem ainda estavam naquela pequena cidade, onde o conserto do caminhão fora concluído na noite anterior. O barulho dos carros passando pela rua de terra e o aroma do café forte que escapava pela janela da casa próxima traziam um certo conforto ao ambiente, mas também carregavam a tensão que crescia entre os dois. Eles haviam deixado claro que aquele encontro não era casual, mesmo que não tivessem falado isso em voz alta. Cada um carregava sua bagagem, seus medos e segredos, e a estrada que tinham pela frente começava a se transformar numa metáfora para a jornada interna que ambos enfrentavam. O caminhoneiro, que sempre fora homem de poucas palavras e muito prático, começou a se mostrar mais vulnerável. A bebida, que era seu refúgio nas noites solitárias, também era sua prisão. A culpa pelo afastamento da filha e o medo de perder o caminhão que sustentava seu sustento se misturavam em uma angústia constante. Ele sabia que precisava mudar, mas não sabia como. A jovem, por sua vez, sentia que estava perto de um reencontro que talvez mudasse tudo. O diário que encontrara sobre a mãe trazia respostas, mas também levantava perguntas. As páginas cheias de esperança, arrependimentos e planos nunca realizados a fizeram pensar no que ela realmente queria para sua vida. Decidiram, naquele dia, seguir viagem rumo ao destino final da jovem, mas com a promessa de que, no caminho, parariam em alguns lugares importantes para cada um deles. A primeira parada foi numa pequena comunidade quilombola, onde o caminhoneiro tinha amigos de longa data. Lá, o cheiro da terra úmida depois da chuva, o som das vozes cantando ao redor da fogueira e o calor humano fizeram com que ele se sentisse acolhido como nunca antes. Ele apresentou a jovem ao grupo e ela percebeu que ali havia mais do que amizade. Havia uma rede de apoio e histórias de superação que a inspiraram. Durante a estadia, o caminhoneiro enfrentou um momento difícil. A vontade de beber que o acompanhava fazia uma pressão quase insuportável. Ele saiu para caminhar na beira do rio, tentando controlar o tremor nas mãos e o peso no peito.
Era sua batalha interna, uma luta diária contra um inimigo invisível, mas real. Enquanto isso, a jovem explorava a comunidade, conversando com as mulheres que contavam suas histórias de resistência e força. Ela se sentia tocada pela coragem delas e pensava no que poderia aprender para enfrentar seus próprios desafios. Ao voltar para o caminhão, o caminhoneiro percebeu que estava mais forte. A vontade de seguir adiante, de não ceder ao vício, de reconquistar a confiança da filha, crescia com cada passo dado naquele lugar. Mas a estrada os esperava, e com ela, mais surpresas. No caminho, passaram por um mercado de alimentos típicos, onde pararam para comprar frutas frescas, queijo coalho e rapadura. O aroma doce da rapadura e o gosto rústico do queijo traziam memórias da infância do caminhoneiro e da jovem, que nunca tiveram uma vida fácil, mas começava a sentir o sabor de uma esperança nova. Enquanto descansavam no caminhão, um homem desconhecido se aproximou, oferecendo ajuda com um mapa antigo da região. Ele contou histórias da estrada, de atalhos e perigos que só quem cresceu ali conhecia. O caminhoneiro aceitou o mapa, mas ficou desconfiado do estranho. Havia algo nos olhos dele que não parecia totalmente confiável. Durante a noite, a jovem percebeu que o caminhoneiro estava tenso. Ele não falava muito, mas seus olhos evitavam contato. Quando finalmente resolveu falar, contou sobre uma briga que tivera com um motorista rival anos atrás, que quase custou sua licença para dirigir. O medo daquela história se repetir fazia com que ele se fechasse. Ela tentou confortá-lo, dizendo que, desta vez, estavam juntos e que não precisavam carregar o passado sozinhos. No dia seguinte, a jovem decidiu contar a ele sobre o diário da mãe. Revelou que sua mãe havia sonhado em recomeçar, mas que as circunstâncias nunca permitiram. Era uma carta aberta à esperança, mas também uma despedida não feita. O caminhoneiro ouviu atentamente, sentindo que suas próprias dores encontravam eco nas palavras dela. Ele percebeu que, para seguir em frente, precisava enfrentar seus próprios fantasmas, assim como ela estava fazendo. Mais à frente, enquanto cruzava uma estrada estreita cercada por mandacarus e pequenos arbustos, um dos pneus do caminhão furou. O conserto inesperado atrasou a viagem por horas. Foi um momento de frustração e cansaço, mas também de aprendizado. A jovem, que até então era passageira, aprendeu a trocar o pneu com a ajuda do caminhoneiro, um pequeno gesto que simbolizava a mudança da relação entre eles. Durante aquela pausa, observaram o céu azul e o silêncio do sertão, percebendo como a vida simples podia ensinar mais que qualquer cidade grande. Um encontro inesperado com um grupo de agricultores trouxe outra surpresa. Eles precisavam de ajuda para transportar uma carga urgente para a cidade próxima. O caminhoneiro, mesmo cansado, decidiu ajudar. Era uma chance de mostrar que, apesar dos erros e dificuldades, ainda podia fazer a diferença. A jovem percebeu que o homem ao seu lado não era apenas um motorista, mas alguém que carregava o peso da responsabilidade com dignidade. No meio da viagem, mais uma reviravolta. O estranho que lhes oferecerá o mapa apareceu novamente, desta vez numa situação que quase colocou a segurança deles em risco. Ele tentou convencê-los a pegar um atalho perigoso, alegando ser mais rápido, mas o caminhoneiro, desconfiado, recusou. Mais tarde, descobriram que aquele caminho era conhecido por roubos e armadilhas. A decisão do caminhoneiro evitou um problema maior, um sinal claro de que ele estava aprendendo a confiar mais em sua experiência e instinto, mesmo que sua confiança estivesse abalada. Naquele momento, o caminhoneiro percebeu que não estava sozinho e que a jovem, apesar da pouca idade, era uma parceira forte e determinada. No final do capítulo, quando o caminhão finalmente parou para descanso numa cidadezinha do interior, a jovem fez uma proposta ousada: que ambos buscassem ajuda para os problemas pessoais, que enfrentassem o passado juntos, não como estranhos, mas como uma família em reconstrução. O caminhoneiro sentiu um misto de medo e esperança. Sabia que o caminho seria difícil, mas estava pronto para dar os primeiros passos. O sertão, com sua vastidão e dureza, era um cenário perfeito para essa transformação. Ali, entre o calor do sol e o silêncio das estrelas, eles começavam a aprender que a estrada nem sempre era só para se locomover, era para se reencontrar. O sol ainda estava baixo quando o caminhoneiro e a jovem acordaram naquela pequena cidade do interior. As ruas estreitas de terra refletiam a luz alaranjada da manhã, enquanto o aroma do café fresco se espalhava pelas janelas abertas das casas simples.
O céu azul claro prometia um dia quente, típico do sertão nordestino, onde o vento quente se mistura com o cheiro de terra seca e plantas ressecadas pelo sol. Eles haviam decidido que, antes de continuar a viagem, precisavam buscar ajuda para enfrentar os desafios que carregavam. A jovem queria ir a um centro comunitário da cidade, onde poderiam encontrar orientação para lidar com os traumas do passado e reconstruir seus sonhos. O caminhoneiro, apesar da resistência inicial, sentia que era hora de encarar seus próprios limites e buscar um caminho diferente. Ao se prepararem para sair, a jovem encontrou na mochila um presente inesperado, um colar simples, com um pingente em forma de cruz, que pertencia à sua mãe. Era uma relíquia antiga, passada de geração em geração, que simbolizava fé e proteção. Ela sorriu com uma mistura de emoção e saudade, sentindo que aquele símbolo poderia ser um amparo na jornada. Ao chegarem no centro comunitário, foram recebidos por uma mulher de olhar gentil e voz firme, que os convidou a participar de um grupo de apoio para pessoas que enfrentavam dificuldades familiares e pessoais. Ali, entre outras histórias, eles ouviram relatos de superação e erros, como os seus, mas também de esperança e reconstrução. A jovem encontrou força nas palavras das outras mulheres, especialmente naquelas que, como ela, buscavam um recomeço após perdas dolorosas. O caminhoneiro, por sua vez, sentia um misto de vergonha e alívio ao falar sobre seu vício na bebida e o medo de perder o caminhão, que era seu sustento e sua identidade. Durante a tarde, eles conversaram longamente sobre o passado, os erros cometidos e o desejo de mudar. A jovem revelou que seu maior medo era voltar para um lugar onde se sentia rejeitada e que aquela viagem era, acima de tudo, uma tentativa de encontrar um novo caminho. O caminhoneiro admitiu que a bebida era sua maneira de fugir da culpa, mas que sabia que precisava ser diferente para reconquistar a filha, quem sabe, a si mesmo. Mais tarde, ao saírem do centro, uma chuva inesperada começou a cair. As gotas grossas e quentes bateram no rosto da jovem, que sorriu pela primeira vez em dias. O caminhoneiro, que nunca fora fã de tempestades, sentiu uma estranha sensação de renovação, como se aquele banho de chuva lavasse, aos poucos, o peso que carregava. Eles correram para o caminhão, molhados, mas com o coração mais leve. O cheiro da terra molhada e o som ritmado da chuva contra o teto do veículo criaram uma atmosfera de renovação e esperança. No entanto, a estrada continuava cheia de desafios. Na manhã seguinte, durante a viagem, um imprevisto. O caminhoneiro recebeu uma ligação urgente da oficina onde o caminhão havia passado por conserto. Um problema sério fora detectado em um componente vital do motor, uma peça que poderia colocar tudo a perder se não fosse trocada imediatamente. A notícia caiu como uma bomba. A peça necessária só poderia ser encontrada na capital, a centenas de quilômetros dali, e o atraso significava não só risco para a viagem, mas também a possibilidade de perder contratos importantes, afetando sua renda. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade esmagando seu peito. Tinha que decidir se parava e arriscava perder tudo, ou seguia adiante e torcia para que nada piorasse. Enquanto refletia, a jovem percebeu sua angústia e sugeriu que procurasse um empréstimo na cidade para comprar a peça e garantir a continuidade da viagem. Era uma solução arriscada, mas talvez necessária. Eles passaram o resto do dia conversando com moradores, comerciantes locais, buscando apoio e informações sobre como conseguir o dinheiro. Foi um momento de vulnerabilidade para o caminhoneiro, que não gostava de depender dos outros, mas entendeu que, para seguir em frente, precisava aceitar ajuda. Durante as negociações, outro desafio surgiu. O dono da oficina voltou a ligar, avisando que, para realizar o conserto, precisariam deixar o caminhão parado por pelo menos 2 dias. Isso significava que eles precisariam encontrar uma forma alternativa de se deslocar, e a jovem sugeriu que alugasse uma moto para se locomover na cidade e resolver as pendências, enquanto o caminhão estava fora de combate. Aceitaram a ideia, mesmo que isso significasse abrir mão de parte do conforto e segurança da boleia. A moto seria um símbolo da adaptação necessária para continuar a jornada. Enquanto planejavam os próximos passos, o caminhoneiro compartilhou um segredo que jamais havia contado a ninguém. Anos atrás, em um momento de desespero, havia perdido a confiança da filha depois de um acidente na estrada que o afastara do convívio familiar. Esse trauma silencioso era a raiz de muitos dos seus problemas. A jovem ouviu atentamente
entendendo que, apesar das diferenças de idade e experiência, ambos enfrentavam batalhas internas que os ligavam profundamente. No dia seguinte, com a moto alugada e o caminhão na oficina, iniciaram uma rotina diferente. Andar pela cidade, conhecer as pessoas, buscar soluções para problemas diários, tudo isso os aproximava ainda mais. Um dos momentos mais marcantes foi uma visita ao mercado municipal, onde encontraram uma senhora que vendia artesanato local. Ela contou histórias da região, da luta do povo sertanejo para sobreviver e preservar suas tradições em meio à seca e às dificuldades econômicas. O artesanato, feito de barro e palha, representava para eles a força da cultura que resistia ao tempo, um símbolo perfeito para o que eles precisavam construir em suas vidas. A jovem comprou um pequeno boneco de barro, que passou a carregar como um amuleto de proteção e coragem. No entanto, nem tudo era calma. Durante um passeio pela praça principal, o caminhoneiro encontrou novamente o homem estranho que lhes oferecerá o mapa antigo. Ele se aproximou sorrateiramente, tentando convencê-los a aceitar uma proposta de trabalho que parecia boa demais para ser verdade. O caminhoneiro, agora mais atento e desconfiado, recusou educadamente, mas o encontro serviu para reforçar a ideia de que nem todos os caminhos eram seguros, mesmo quando pareciam fáceis. Ao voltarem para o hotel simples onde estavam hospedados, a jovem percebeu que o caminhoneiro ainda carregava um fardo pesado, o medo de perder a confiança da filha. Com isso, a única esperança de redenção que tinha. Ela decidiu, então, fazer uma promessa silenciosa. Estaria ao lado dele para enfrentar todos os obstáculos, para reconstruir não só uma relação, mas também suas próprias vidas. Nas noites seguintes, eles começaram a planejar com mais clareza os próximos passos da viagem, o que fazer quando o caminhão estivesse pronto, como buscar a filha do caminhoneiro e o que realmente queriam construir juntos. O sertão, com sua aridez e beleza singular, continuava a ser cenário e personagem daquela história. As festas populares, a música regional, a força das comunidades locais, tudo isso influenciava suas decisões e fortalecia suas convicções. O caminhoneiro, que sempre fora homem da estrada, começava a entender que seu verdadeiro caminho não estava só nas estradas asfaltadas, mas na reconstrução de laços e na superação das feridas do passado. A jovem, por sua vez, sentia que aquela jornada era mais do que uma busca por um lugar físico, era uma busca por pertencimento, por aceitação e por um futuro onde pudesse finalmente ser feliz. Quando o caminhão finalmente ficou pronto, depois de 2 dias de espera e muitas incertezas, eles estavam prontos para seguir adiante, mais fortes, unidos e conscientes de que a estrada seria longa, mas que valeria a pena. O sol já começava a descer no horizonte quando o caminhoneiro e a jovem finalmente deixaram a cidade para trás, com o caminhão pronto e a esperança renovada no coração. O cheiro do asfalto quente misturava-se ao cheiro das plantas secas ao longo da estrada, e o vento quente do sertão soprava suavemente pelo vidro aberto da cabine. Apesar do cansaço acumulado, havia uma sensação de alívio e expectativa. A viagem continuava, mas agora com um propósito maior. O reencontro com a filha do caminhoneiro, uma etapa fundamental para a reconstrução de sua vida. O caminhoneiro, conhecido pela sua determinação e pragmatismo, mostrava outra faceta naquela jornada, a sensibilidade oculta por trás do rosto marcado pelo sol e pela vida na estrada. Sua coragem era acompanhada de um medo profundo, o receio de não ser aceito novamente, de não conseguir reparar o passado. A jovem, com seus 19 anos, seguia ao lado dele, aprendendo a lidar com suas próprias dúvidas e medos, enquanto descobria que nem sempre o caminho é linear. Entre a força da experiência e a coragem da juventude, eles formavam uma dupla improvável, mas cada vez mais unida. Enquanto avançavam, começaram a surgir as primeiras reviravoltas importantes. No meio da viagem, um pneu do caminhão começou a dar sinais de desgaste além do esperado. Foi um pequeno problema técnico, mas que teve consequências relevantes. Eles tiveram que parar em uma cidade desconhecida para comprar um pneu novo e fazer a troca, o que atrasou a viagem e mexeu com a paciência do caminhoneiro. Além do incômodo, esse atraso teve um custo financeiro inesperado, o que forçou o caminhoneiro a renegociar uma dívida antiga que ele mantinha com o fornecedor. Essa conversa difícil revelou mais sobre o passado do protagonista, mostrando sua luta constante para manter tudo funcionando apesar das dificuldades. Naquele momento, a jovem mostrou sua força e capacidade de negociação,
surpreendendo o caminhoneiro e demonstrando que podia ser uma parceira estratégica para os negócios e para a vida. Enquanto isso, a relação entre eles foi se aprofundando. As conversas durante as paradas, as histórias contadas ao redor das fogueiras improvisadas e os momentos de silêncio compartilhado criaram uma conexão que ia além da mera carona. Em uma das noites, ao acenderem a fogueira à beira da estrada, o caminhoneiro abriu seu coração sobre o maior conflito interno que carregava: a culpa pela distância que havia se formado entre ele e a filha, fruto de anos de escolhas erradas e do vício no álcool. Essa culpa era uma sombra constante que ameaçava sufocar seus sonhos de recomeço. A jovem escutava em silêncio, com um olhar atento e solidário, entendendo que o caminho para a redenção passava por reconhecer os erros e buscar a mudança verdadeira. Pouco depois, chegaram a um vilarejo onde uma festa tradicional estava acontecendo. A música sertaneja ecoava pelas ruas, com violas e sanfonas animando a multidão. A cultura local, tão viva e cheia de histórias, parecia abraçar os viajantes e oferecer um momento de alívio e celebração. Eles foram convidados a participar da festa por moradores locais, que rapidamente se afeiçoaram ao caminhoneiro e à jovem. Entre risos, dança e comidas típicas, como macaxeira cozida e o bolo de milho, eles experimentaram a força da comunidade, um lembrete de que não estavam mais sozinhos. Durante a festa, uma reviravolta média aconteceu. A jovem reconheceu entre os músicos um velho amigo da escola, alguém que não via há anos, que guardava uma ligação importante com seu passado. Esse reencontro trouxe à tona memórias e sentimentos conflitantes, mas também uma nova perspectiva sobre quem ela era e o que queria. O caminhoneiro, percebendo o impacto daquele encontro, se aproximou para conversar e se mostrou disposto a apoiar a jovem em sua busca por respostas. No dia seguinte, eles retomaram a viagem com uma nova energia, mas o caminho ainda reservava desafios. Pouco depois, uma tempestade de areia inesperada forçou a buscar abrigo em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. A visibilidade era quase zero e o caminhoneiro teve que usar toda a sua experiência para garantir a segurança do percurso. Enquanto esperavam a tempestade passar, o ambiente fechado e o barulho do vento lá fora criaram uma atmosfera de tensão e introspecção. A jovem, sentada ao lado do "Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história." Caminhoneiro percebeu que ele estava mais cansado do que demonstrava e decidiu oferecer ajuda na organização das coisas no caminhão. Foi um momento simples, mas carregado de simbolismo. Dois estranhos que, apesar das diferenças, começavam a se transformar em parceiros na jornada da vida. Durante a pausa, uma conversa séria surgiu. O caminhoneiro revelou que ainda não havia contado à filha sobre sua luta contra o vício, um segredo que pesava sobre ele como uma pedra. Ele temia que a revelação pudesse afastá-la de vez. A jovem, com maturidade surpreendente, o incentivou a ser honesto, explicando que a verdade, por mais difícil que fosse, poderia ser o caminho para a reconciliação genuína. Quando a tempestade finalmente passou, retomaram a estrada, agora mais conscientes dos obstáculos que teriam que superar juntos. Mas nem tudo era só tensão. A cada parada, a jovem descobria mais sobre cultura local, as comidas simples, as festas tradicionais, as histórias contadas em rodas de conversa sob a luz das estrelas. Esses elementos culturais não só enriqueciam a viagem, mas também influenciavam suas decisões. O respeito pelas tradições, a valorização da comunidade e a fé que muitos demonstravam tornavam-se pilares para suas escolhas e atitudes. Ao chegarem em uma pequena cidade conhecida por suas festas religiosas, o caminhoneiro e a jovem decidiram participar da celebração anual, um momento de fé e união que mobilizava toda a região. Lá, entre orações e canções, encontraram conforto e força para continuar. A experiência reforçou o sentimento de que, apesar dos pesares, a vida podia ser plena e cheia de significado. No entanto, uma nova reviravolta média os esperava. Ao tentar entrar em contato com a filha do caminhoneiro, eles descobriram que ela havia se mudado para uma cidade vizinha e que não estava pronta para receber visitas. Essa notícia foi um baque para o caminhoneiro, que sentiu a dor da rejeição mais uma vez. A jovem, sensível ao momento, sugeriu que respeitassem o tempo da menina, mas que continuassem demonstrando quanto ela era importante para eles.
Esse dilema se transformou em um conflito emocional que acompanharia os próximos capítulos, colocando à prova a paciência e a determinação do caminhoneiro. Ao final do dia, enquanto o céu se tingia de tons rosados pelo pôr do sol, eles acenderam a fogueira novamente e conversaram sobre a importância da esperança, do perdão e do amor incondicional. O caminhoneiro, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo, não apenas para reconquistar a filha, mas para se encontrar como homem e pai. A estrada serpenteava diante do caminhoneiro e da jovem, cortando o sertão árido e silencioso, onde o céu se estendia vasto e claro, como um manto azul que parecia guardar todos os segredos daquele lugar. O caminhão avançava firme, a poeira levantada pelas rodas criando uma nuvem que o seguia como uma sombra constante. Naquele dia, o caminhoneiro sentia uma inquietação diferente. O peso das escolhas feitas e das que ainda precisavam ser feitas pressionava seu peito com uma intensidade que ele ainda não sabia como administrar. A jovem, por sua vez, demonstrava uma maturidade crescente, como se cada quilômetro rodado aproximasse não só da estrada, mas também de uma verdade pessoal que precisava ser encarada. Eles haviam decidido que, antes de tentarem um contato direto com a filha, precisavam estabelecer uma base segura, um lugar onde pudessem se estabilizar, planejar os próximos passos e, acima de tudo, reconstruir suas forças emocionais. A busca por essa base levou-os a uma cidade pequena, conhecida por sua hospitalidade e pelas tradições sertanejas que ainda pulsavam intensamente em cada esquina. O ar carregava um aroma doce de flor de mandacaru, e o som distante de uma sanfona criava uma trilha sonora que parecia tirar a dureza da vida do caminho. Ao chegarem, encontraram um pequeno hotel simples, mas acolhedor, onde puderam descansar e planejar com calma. A jovem tomou a dianteira para buscar informações sobre oportunidades de trabalho na região, enquanto o caminhoneiro se ocupava em consertar pequenas avarias no caminhão, mantendo em condições para a viagem que ainda seria longa. Durante esses dias, o caminhoneiro começou a frequentar uma pequena igreja da cidade, atraído não tanto pela religiosidade em si, mas pela sensação de paz que encontrava naquele ambiente. As missas simples, com cantos emocionados e pregações sobre perdão e renovação, ressoavam em seu coração como um convite para uma transformação que ele há muito evitava. Em um desses momentos, ele conheceu um senhor idoso, dono da igreja conhecido por sua sabedoria e bondade. Esse homem, de fala calma e olhar penetrante, tornou-se um mentor inesperado, oferecendo conselhos que ajudaram o caminhoneiro a enxergar que o caminho para o recomeço passava. Sim, por enfrentar seus medos e falhas, mas também por perdoar a si mesmo. A jovem, enquanto isso, fazia amizade com outras jovens da cidade, algumas com histórias de superação semelhantes à dela. Essas conexões ajudaram-na a se sentir menos sozinha e mais capaz de olhar para o futuro com esperança. Mas a vida, como sempre, se mostrava imprevisível. Uma nova reviravolta pequena aconteceu quando, em uma manhã ensolarada, o caminhoneiro percebeu que o caminhão apresentava um vazamento no sistema de freios. Esse problema, aparentemente simples, trouxe um novo obstáculo: a necessidade urgente de encontrar um mecânico confiável na região, que pudesse resolver o problema rapidamente e sem grandes custos. A busca não foi fácil. O primeiro mecânico que visitaram tentou cobrar um valor exorbitante, justificando a dificuldade de peças para aquele modelo antigo. O caminhoneiro, com seu jeito firme, negociou até conseguir um preço justo, mas sabia que qualquer gasto inesperado afetaria seus planos. A jovem, sempre atenta, sugeriu que tentassem buscar ajuda em uma rede de caminhoneiros locais, conhecidos por solidariedade entre si. Essa ideia deu certo. Foram indicados para um grupo que costumava compartilhar ferramentas e peças, além de ajudar em pequenos reparos. Esse episódio reforçou o valor da comunidade sertaneja, onde a cooperação muitas vezes superava a dificuldade financeira e onde a confiança era construída com gestos simples e sinceros. Durante os dias seguintes, enquanto o caminhão passava pelo concerto, a jovem e o caminhoneiro aprofundaram suas conversas sobre o futuro. O caminhoneiro revelou que sua motivação maior era reconquistar a filha, mas também encontrar um propósito que fosse além da estrada e da solidão dos quilômetros percorridos. A jovem, que inicialmente via a viagem como uma fuga, começou a entender que ali estava a chance de se reerguer, de construir uma vida com raízes, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. Entre as conversas, surgiu uma reviravolta média quando receberam a visita inesperada de um homem que afirmava ser um antigo amigo do caminhoneiro.
Ele trouxe notícias sobre a filha, mas também dúvidas e tensões. O homem parecia ter interesses próprios, e a jovem sentiu que talvez ele não fosse tão confiável quanto aparentava. Essa desconfiança acendeu um alerta no caminhoneiro, que decidiu investigar melhor as intenções do visitante antes de tomar qualquer decisão importante. A prudência mostrava-se essencial para não comprometer a delicada situação em que se encontravam. Ao longo das semanas, a jovem encontrou trabalho temporário em uma pequena mercearia local, o que lhe deu independência financeira e a oportunidade de se relacionar mais profundamente com a comunidade. Ela descobriu o prazer simples de trabalhar, de ganhar seu próprio dinheiro e de contribuir para os planos que estavam se formando. O caminhoneiro, mesmo com a responsabilidade pesada, começou a participar de reuniões locais de caminhoneiros, buscando apoio e criando uma rede de contatos que pudesse ajudá-lo tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Uma das grandes reviravoltas da história aconteceu quando, em uma dessas reuniões, o caminhoneiro foi convidado a participar de uma campanha solidária que visava ajudar famílias afetadas pela seca que assolava a região. Essa oportunidade fez com que ele percebesse que seu propósito poderia se expandir além de si mesmo, para algo maior e mais significativo. Participar da campanha exigia sacrifícios, tempo longe da estrada, investimento de recursos, exposição a uma realidade dura e muitas vezes dolorosa. Ainda assim, o caminhoneiro aceitou o desafio, encontrando na solidariedade um novo motivo para seguir em frente. A jovem também se envolveu na campanha, usando sua energia e empatia para mobilizar outros jovens e arrecadar donativos. Essa participação trouxe um sentido renovado para sua jornada, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, era possível construir pontes e mudar realidades. Porém, nem tudo seguia sem tropeços. Uma reviravolta pequena o surpreendeu quando um problema pessoal da jovem veio à tona. Um convite para retornar à sua cidade natal e resolver pendências familiares que não podia mais adiar. Essa situação criou um dilema: seguir na estrada rumo à filha do caminhoneiro ou enfrentar os fantasmas do seu próprio passado. O caminhoneiro, embora compreendesse a importância da decisão, sentiu uma pontada de medo de perder aquela companhia que já começava a significar tanto para ele. A jovem, por sua vez, precisava decidir se priorizava seu recomeço pessoal ou a promessa feita de estar ao lado do caminhoneiro. Essa tensão acrescentou camadas de complexidade à trama, mostrando que, para seguir adiante, precisariam fazer escolhas difíceis e aprender a lidar com a incerteza. Enquanto isso, o ambiente ao redor mudava conforme as estações. A aridez do sertão dava lugar, aos poucos, a um período de chuvas que renovava a terra e trazia uma explosão de cores e vida para as paisagens. Esse renascimento da natureza simbolizava, para ambos, a possibilidade de renovação e transformação. Nas noites estreladas, eles compartilhavam sonhos e medos, ouvindo o silêncio e a respiração do outro como uma forma de se conhecerem mais profundamente. As pequenas vitórias diárias, a conquista de um concerto, a amizade conquistada, o trabalho temporário, tornavam-se tijolos na construção de um futuro que, até então, parecia distante. O caminhoneiro, apesar das dificuldades, mostrava uma determinação crescente, sustentada por momentos de vulnerabilidade que revelavam sua humanidade e o esforço constante para ser melhor. A jovem, por sua vez, aprendia a ser paciente consigo mesma, descobrindo que o caminho do recomeço não era linear, mas cheio de curvas, encontros e despedidas. No fim desse capítulo, eles estavam prontos para encarar os próximos passos, conscientes dos sacrifícios, das dores e das alegrias que ainda viriam, mas unidos pela esperança e pela força que encontraram um no outro. O caminhoneiro e a jovem tinham agora uma rotina mais estável naquela cidade do sertão. O sol se levantava cedo, iluminando as ruas de terra vermelha e as casas simples de paredes caiadas. O som do galo anunciava o começo de mais um dia, e com ele, uma nova chance para enfrentar desafios e buscar soluções. Apesar do aparente sossego, ambos sabiam que a jornada para reconquistar a filha do caminhoneiro ainda estava longe de terminar. A distância emocional e física entre eles persistia como uma sombra que exigia paciência, compreensão e coragem para ser dissipada. A jovem, após muito refletir, decidiu que era hora de retornar à sua cidade natal para resolver as pendências que carregava. O convite, inicialmente um peso, transformou-se em um passo necessário para o seu crescimento pessoal. Ela sabia que precisava fechar ciclos para poder seguir em frente de verdade.
O caminhoneiro compreendeu a importância dessa decisão e a apoiou, mesmo que isso significasse um período de separação. Eles haviam construído uma conexão sólida, mas ainda estavam aprendendo a lidar com o equilíbrio entre dependência e independência. Antes da partida da jovem, houve uma reviravolta média que mexeu profundamente com ambos. Durante uma conversa, o caminhoneiro decidiu finalmente abrir o coração sobre seu passado com o vício no álcool. Contou sobre os momentos mais difíceis, as recaídas e o medo constante de não ser capaz de mudar. Essa sinceridade criou um vínculo ainda mais forte entre os dois, pois a jovem percebeu a coragem necessária para confessar uma fraqueza tão pessoal. O caminhoneiro, por sua vez, sentiu um alívio que há muito tempo não experimentava, como se o peso guardado em silêncio tivesse sido dividido. A jovem partiu para sua cidade com a promessa de retornar em breve, e o caminhoneiro ficou sozinho, enfrentando o silêncio da casa que até pouco tempo era compartilhada. Esse momento trouxe uma reviravolta pequena, pois ele percebeu quanto a companhia dela havia se tornado vital para sua força emocional. Durante essa fase de ausência, o caminhoneiro intensificou seu envolvimento com a comunidade local. Participou de mais reuniões, fortaleceu laços até começou a ajudar outros caminhoneiros que passavam pela região, dividindo experiências e oferecendo suporte. Foi nesse contexto que surgiu uma reviravolta grande que mudaria o rumo da história. Ao buscar informações sobre a filha, o caminhoneiro descobriu que ela estava passando por dificuldades no novo lugar onde morava, um momento de insegurança e solidão que a fazia se fechar para as pessoas ao redor. Essa descoberta trouxe um misto de esperança e preocupação. Por um lado, mostrava que a filha precisava dele mais do que nunca. Por outro, indicava que a reconciliação não seria simples e exigiria muita paciência e sensibilidade. O caminhoneiro decidiu que deveria intensificar seus esforços, mas sem invadir o espaço da filha. A ideia era estar presente de forma constante e positiva, mesmo que à distância. Paralelamente, a jovem enfrentava seus próprios desafios. Na cidade natal, ela teve que encarar questões familiares que mexiam com suas emoções e a faziam questionar muitas coisas. Essas experiências a fortaleceram, trazendo clareza sobre quem ela queria ser e o tipo de vida que desejava construir. Em meio a esses desafios, uma reviravolta média aconteceu. A jovem reencontrou uma antiga amiga de infância que a ajudou a enxergar novas possibilidades, se abrir portas para oportunidades de trabalho e estudos. Essa amizade renovada foi um ponto de apoio crucial para ela. De volta ao caminhoneiro, sua rotina passou a incluir visitas regulares a um grupo de apoio para pessoas em recuperação do álcool. Lá, ele encontrava não só suporte, mas também a oportunidade de ajudar outros, algo que lhe dava sentido e autoestima. O ambiente do grupo era marcado por histórias de superação e de luta diária, e o caminhoneiro sentia que sua jornada se fortalecia a cada encontro. Um dia, durante uma dessas reuniões, ocorreu uma reviravolta pequena que trouxe uma surpresa agradável. Um dos membros do grupo era um velho amigo que conhecia a filha do caminhoneiro e prometeu ajudá-lo a estabelecer um contato mais direto, de forma discreta e respeitosa. Essa possibilidade renovou as esperanças, mas também aumentou a ansiedade sobre o momento em que a filha poderia estar pronta para o reencontro. Enquanto isso, o caminhoneiro passou a participar mais ativamente da vida da comunidade local, envolvido em ações sociais e eventos culturais que valorizavam as tradições sertanejas. Ele descobriu uma paixão pela música regional e até aprendeu a tocar um pouco de viola, o que trouxe momentos de descontração e alegria. A jovem, por sua vez, retornou à cidade onde estava o caminhoneiro, trazendo consigo novos sonhos e planos. Sua volta representava um recomeço, não só para ela, mas para ambos. O reencontro foi marcado por emoção contida, pois ambos estavam cientes dos desafios que ainda precisavam enfrentar. Nesse momento, uma grande reviravolta tomou conta da trama. A filha do caminhoneiro entrou em contato, surpreendendo a todos com a disposição para uma conversa franca e aberta. Ela expressou suas dúvidas, medos e a vontade de entender melhor o pai que havia estado ausente. Essa conversa abriu a porta para o início de uma reconstrução delicada e cheia de nuances. A jornada, entretanto, estava longe de ser fácil. A relação precisou passar por testes constantes, onde pequenas discordâncias e mal-entendidos surgiam como pedras no caminho. Para o caminhoneiro, a luta era manter a paciência e não permitir que os erros do passado destruíssem a esperança de um futuro junto à filha. Para a jovem,
O desafio era ser o elo que mantinha todos unidos, mesmo quando as tensões ameaçavam tomar conta. Ao final desse capítulo, o cenário já havia mudado. O sertão, antes seco e árido, mostrava sinais de renovação com as primeiras chuvas, e a vida, mesmo cheia de obstáculos, seguia seu curso com o brilho da esperança renovada. Os dias que seguiram ao contato inesperado da filha foram um misto de ansiedade, esperança e cautela para o caminhoneiro e para a jovem. A conversa que abriria caminho para o reencontro não seria simples, pois ambos sabiam que feridas antigas precisavam ser cuidadas com delicadeza e tempo. No silêncio das noites sertanejas, onde o céu estrelado parecia testemunhar cada pensamento e emoção, o caminhoneiro refletia sobre suas escolhas e erros. Era um homem marcado pela dureza da vida na estrada, mas também pela vontade profunda de mudar. A jovem, por sua vez, observava tudo com uma sensibilidade aguçada, percebendo que aquela relação estava prestes a atravessar uma fase decisiva. Um obstáculo grande surgiu quando o caminhoneiro tentou marcar o primeiro encontro com a filha, mas ela se mostrou hesitante, temerosa em abrir mão das defesas que construíra ao longo dos anos. Essa hesitação colocou à prova a paciência e a capacidade dele de respeitar o tempo dela. O caminhoneiro sentiu o peso da rejeição, ainda que não fosse explícita, e precisou buscar forças dentro de si para não desistir. Esse momento trouxe uma crise interna, na qual ele enfrentou seus medos e assombro passado que ainda tentava puxá-lo para trás. Para lidar com essa dificuldade, ele voltou a frequentar com mais intensidade o grupo de apoio, onde encontrou conforto nas histórias semelhantes de outros homens que lutavam para recuperar relações familiares desgastadas. Enquanto isso, a jovem ampliava sua atuação na comunidade local, investindo em projetos sociais que ajudavam mulheres jovens a se emanciparem economicamente. Esse envolvimento trouxe para a história uma subtrama que aprofundava a conexão dela com o lugar e mostrava sua força e determinação. Numa dessas ações, ela organizou um encontro cultural, valorizando as tradições sertanejas por meio de música, dança e culinária típica, reunindo moradores e caminhoneiros em uma celebração que fortaleceu os laços sociais e deu novo sentido para muitos. Nesse ambiente de festa e união, o caminhoneiro teve uma pequena, mas significativa reviravolta, uma conversa inesperada com um caminhoneiro veterano que lhe contou sobre o valor da perseverança e da humildade na reconstrução das relações. Essa troca trouxe um novo ânimo e reforçou o compromisso de nunca desistir, mesmo diante das dificuldades. Por outro lado, uma reviravolta média abalou os planos quando a jovem recebeu uma proposta para continuar seus estudos em outra cidade, distante dali. Essa notícia criou um dilema importante para ela: aceitar a oportunidade de se afastar do caminhoneiro ou permanecer para apoiá-lo na difícil tarefa que se desenhava. Depois de muita reflexão, ela decidiu que o crescimento pessoal era essencial, mas que também manteria o vínculo forte com o caminhoneiro, planejando visitas e mantendo contato constante. O caminhoneiro entendeu e apoiou a decisão, mesmo sentindo a dor da possível distância física. Essa maturidade dos dois mostrava que o vínculo construído não dependia apenas da proximidade, mas de um compromisso emocional verdadeiro. Enquanto isso, a filha continuava a lidar com seus próprios conflitos internos. Ela recebeu apoio de amigos próximos. Aos poucos, abriu espaço para conhecer mais o pai que, por muito tempo, fora apenas uma figura distante. A jovem serviu muitas vezes como intermediária, transmitindo mensagens e ajudando a suavizar mal-entendidos que ainda surgiam. A tensão entre o desejo de aproximação e o medo de se machucar tornava cada passo lento, mas também carregado de significado. Numa noite de céu limpo, com o cheiro característico da terra molhada pela recente chuva, o caminhoneiro teve um momento de vulnerabilidade profunda. Ele sentou-se sozinho à beira da estrada, ouvindo o som distante dos grilos e refletindo sobre como a vida, assim como aquela estrada, era feita de altos e baixos, curvas inesperadas, paisagens que mudavam constantemente. Ele percebeu que sua luta não era apenas pela filha, mas por si mesmo, por uma chance de ser melhor, de encontrar paz e redenção. Essa percepção o fortaleceu e renovou sua esperança. Uma grande reviravolta veio quando a filha finalmente aceitou um encontro presencial, marcado em um local neutro, uma praça tranquila no centro da cidade onde o caminhoneiro morava temporariamente. A preparação para esse momento envolveu horas de conversa entre ele e a jovem, planejando cada detalhe para que o encontro fosse acolhedor e respeitoso. No dia marcado, o cenário estava iluminado pelo sol ameno da tarde.
O ar carregava o aroma do café coado na hora e do bolo de milho que a jovem havia preparado para levar, símbolos simples, mas poderosos, da tentativa de construir pontes afetivas. O encontro foi carregado de emoção, hesitação e, aos poucos, sinceridade. A filha abriu-se sobre suas mágoas, suas dúvidas e o medo de perder-se em falsas esperanças. O caminhoneiro ouviu com atenção, com o coração pulsando forte, disposto a aceitar suas falhas e mostrar, com ações e não palavras, que havia mudado. A jovem, que acompanhava discretamente, viu quanto aquela conversa era um marco para os três. A partir dali, a reconstrução da relação começou a ganhar forma, ainda que fosse uma jornada lenta e cheia de nuances. O caminhoneiro percebeu que o sucesso não seria imediato, mas que cada pequena vitória, cada gesto de confiança e carinho seria um passo valioso. Enquanto isso, a jovem recebeu uma notícia boa sobre a bolsa de estudos, confirmando que sua decisão de investir no próprio futuro era acertada. Esse avanço pessoal reforçou o equilíbrio entre os protagonistas, mostrando que ambos estavam crescendo e enfrentando seus desafios com coragem. Outro obstáculo grande apareceu quando o caminhoneiro teve que lidar com uma forte tempestade durante uma viagem de trabalho. A tempestade ameaçava atrasar entregas e complicar sua rotina já cansativa, trazendo um teste físico e mental. Ele enfrentou o temporal com a experiência acumulada, mas sabia que aquele episódio deixaria marcas, uma lembrança de que a estrada jamais seria fácil e que seu compromisso exigia sacrifícios constantes. Ainda assim, a sensação de propósito era mais forte do que qualquer adversidade. O capítulo encerrou-se com a imagem do caminhoneiro dirigindo ao pôr do sol, a jovem preparando-se para sua mudança e a filha tomando pequenos passos para se abrir definitivamente para o pai. O sertão mostrava sua beleza rústica, o cheiro da terra molhada se misturava ao canto dos pássaros e o futuro parecia promissor, apesar de todos os desafios. O céu amanheceu límpido naquela manhã, com uma brisa suave que fazia dançar as folhas das árvores espalhadas pelas ruas de terra vermelha do sertão. O caminhoneiro já estava em pé cedo, como de costume, preparando sua pequena cozinha improvisada antes de partir para mais uma jornada pelas estradas do interior. A jovem, por sua vez, se movimentava com uma energia renovada, cheia de planos para o dia, mesmo que a saudade apertasse seu peito. Os dias vinham se tornando mais leves, mas o caminho para a reconciliação ainda exigia delicadeza e muita paciência. Naquele capítulo, a primeira reviravolta média ocorreu quando o caminhoneiro recebeu uma carta inesperada da filha. Não era apenas um bilhete comum, mas um texto longo, cheio de reflexões, memórias e sentimentos que ele não esperava. Naquelas palavras, havia uma mistura de perdão e dúvidas, um convite sutil para que ele se encontrasse novamente em breve. Essa carta trouxe uma onda de emoções para o caminhoneiro. Ao mesmo tempo em que se sentia aliviado e feliz, ele sabia que aquele convite exigia preparação e coragem. Nos dias seguintes, ele começou a planejar com cuidado o reencontro, discutindo detalhes com a jovem que o acompanhava e com o amigo do grupo de apoio que havia prometido ajudar na mediação. Enquanto isso, a jovem enfrentava seu próprio dilema. A bolsa de estudos que havia conseguido implicava numa mudança de cidade mais próxima ao litoral, distante do sertão. Ela se sentia dividida entre a oportunidade de crescer e o desejo de permanecer perto do caminhoneiro, que para ela já era uma figura quase paternal. A segunda reviravolta pequena surgiu quando, numa conversa franca, a jovem decidiu que aceitaria a bolsa, mas que usaria a tecnologia para manter a proximidade com o caminhoneiro, prometendo visitas regulares. O caminhoneiro, embora triste com a distância que aumentaria, a apoiou sem hesitar. O respeito pela autonomia da jovem mostrava o amadurecimento da relação que construíam. Em meio a essas decisões, a terceira reviravolta pequena apareceu quando o caminhoneiro encontrou dificuldades para ajustar os horários das entregas e viagens, já que sua rotina exigia flexibilidade para acompanhar os eventos e encontros importantes para sua vida pessoal. Esse ajuste virou um obstáculo significativo, pois ele precisava equilibrar trabalho, compromissos sociais e, principalmente, a reconstrução da relação com a filha. Para superar essa dificuldade, ele contou com a ajuda da comunidade local, que se organizava para dar suporte nos momentos mais apertados, reforçando a ideia de que ninguém vence sozinho. No meio desse cenário, a vida no sertão seguia com suas tradições culturais que impactavam diretamente nas decisões dos personagens. As festas de São João, com suas quadrilhas, fogueiras e comidas típicas,
se aproximavam, e tanto o caminhoneiro quanto a jovem viam nelas uma oportunidade de celebrar a vida, fortalecer vínculos e se aproximar da filha. Essa ambientação cultural trazia um calor especial para a narrativa, permitindo que as emoções se expressassem em momentos de alegria coletiva. A jovem, incentivada pelo caminhoneiro, preparou uma surpresa para a festa, um pequeno recital de música regional, onde ela mostraria seu talento para o canto e seu conhecimento das raízes locais. Esse acontecimento relevante fortaleceu ainda mais os laços entre eles, aproximando-os da filha que, mesmo relutante, aceitou o convite para assistir à apresentação. O clima da festa era vibrante. O aroma do milho cozido da canjica misturava-se com o cheiro da terra fresca após a chuva, e o som das vozes entoando cantigas antigas preenchia o ar. Durante a festa, ocorreu uma reviravolta média que trouxe tensão e emoção. Um conhecido antigo do caminhoneiro, que guardava ressentimentos do passado, apareceu e fez comentários que quase abalaram a confiança da filha. O momento exigiu do caminhoneiro um controle emocional enorme para não deixar que o passado interferisse naquele momento de reconciliação. Com calma e humildade, ele respondeu, mostrando que havia mudado e que seu foco era reconstruir a família. A jovem percebeu a força e a sinceridade do caminhoneiro e sentiu-se ainda mais segura ao seu lado. Outro acontecimento relevante foi o início de uma parceria entre o caminhoneiro e a jovem para organizar ações sociais na cidade, aproveitando a mobilização gerada pela festa. Eles criaram um grupo para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que, assim como a jovem, buscavam independência. Essa subtrama deu profundidade à narrativa, mostrando como a união dos personagens ia além dos interesses pessoais, se beneficiava a comunidade como um todo. O relacionamento entre o caminhoneiro e a filha passou por uma grande reviravolta. Depois da festa, eles tiveram uma conversa franca, onde expressaram medos, expectativas e o desejo de tentar de novo. Foi uma conversa difícil, carregada de emoções contidas, mas que abriu espaço para um processo de perdão e entendimento mútuo. O caminhoneiro mostrou sua vulnerabilidade ao compartilhar um momento em que quase desistiu, mas que a esperança de reconquistar a filha o manteve firme. Esse momento marcou uma virada na trama, pois ambos entenderam que o caminho seria longo, porém possível. Enquanto isso, a jovem enfrentava o desafio de preparar sua mudança para a cidade litorânea, mas não sem sacrifícios. Ela teve que deixar para trás amizades construídas, abrir mão da rotina confortável e enfrentar o medo do desconhecido. Essa decisão mostrou seu crescimento pessoal e o esforço necessário para alcançar seus objetivos. Outro obstáculo grande para o caminhoneiro foi um problema mecânico grave no caminhão durante uma viagem importante. O veículo ficou impossibilitado de seguir, o que atrasou entregas e gerou tensão com seus clientes. Com recursos limitados, ele precisou negociar ajuda com outros caminhoneiros e buscar soluções criativas para resolver o problema, demonstrando sua resiliência e capacidade de adaptação. Esse episódio reforçou o realismo da trama, mostrando que nem tudo acontece de forma perfeita e que o sucesso é conquistado com esforço visível. A última reviravolta grande do capítulo ocorreu quando, numa visita à filha, o caminhoneiro descobriu que ela guardava um segredo relacionado a um antigo trauma familiar que explicava parte da distância entre eles. Essa revelação trouxe uma nova camada para a história, mostrando que o perdão e a reconciliação precisavam ser acompanhados de empatia e compreensão profunda. O caminhoneiro, com o coração aberto, prometeu estar ao lado da filha para ajudá-la a superar aquele passado, reforçando o compromisso que havia assumido. O capítulo terminou com uma cena emocionante, os três sentados juntos, num banco de praça, observando o pôr do sol e sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que as pontes quebradas começavam a ser reconstruídas com respeito, amor e coragem. A estrada brilhava sob o sol da manhã, suas curvas familiares desenhadas contra o horizonte azul do sertão. O caminhoneiro preparava-se para mais uma viagem, mas dessa vez algo diferente preenchia seu coração: esperança e paz. Depois de meses de luta, sofrimento, acertos e recomeços, ele sabia que estava finalmente reconstruindo não só seu caminho nas estradas, mas também a sua própria vida e a relação mais preciosa que podia ter, com sua filha. Ao seu lado, a jovem que havia conhecido tempos atrás e que agora era sua maior aliada e amiga, organizava os últimos detalhes para uma surpresa que planejavam juntos, um reencontro definitivo,
onde os laços frágeis e tensionados daquele passado doloroso pudessem ser fortalecidos, transformados em amor e confiança. Na cidade litorânea onde a filha morava para estudar, o clima era de expectativa. Ela mesma sentia o coração acelerado, não por medo, mas por uma emoção contida, um desejo genuíno de deixar as mágoas para trás e construir uma nova história ao lado do pai. A primeira parte da manhã foi preenchida por uma caminhada na praia, onde a brisa salgada e o som do mar misturavam-se ao canto dos pássaros e ao cheiro das flores do campo que cresciam nas dunas próximas. A jovem respirava fundo, sentindo que aquele momento era um marco em sua vida. Enquanto isso, o caminhoneiro chegava à cidade depois de uma viagem cansativa, mas com a sensação de que cada quilômetro percorrido o aproximava de uma conquista maior do que qualquer entrega que fizera. A jovem o esperava na entrada do prédio onde morava, e o abraço que trocaram foi carregado de emoção, palavras não ditas, uma ternura que surpreendeu a ambos. Ali, diante daquele gesto simples, estava o início de uma nova fase, onde o perdão começava a se transformar em amor. Durante as horas seguintes, os três, o caminhoneiro, a jovem e a filha, se reuniram para um almoço simples, feito com cuidado, cheio de sabores típicos da região sertaneja e do litoral, como a carne de sol com macaxeira, arroz de leite e um bolo de rapadura caseiro. O cheiro da comida caseira, o calor humano e a conversa sincera começaram a dissolver antigas barreiras. A primeira reviravolta grande do capítulo aconteceu quando, durante o almoço, a filha confessou ter passado por um período difícil em sua adolescência, marcado por inseguranças e dúvidas que a afastaram do pai. Ela revelou que, embora tivesse guardado muitas mágoas, também sentia uma necessidade enorme de se reconectar. Essa conversa revelou uma camada profunda e verdadeira da relação que vinha sendo reconstruída. O caminhoneiro ouviu, emocionado, e compartilhou suas próprias dificuldades, sua luta contra o vício que quase o afastou de tudo, e sua busca por redenção. O momento se tornou um marco simbólico na história deles, a compreensão mútua que não se ganha com palavras vazias, mas com escuta verdadeira e coração aberto. A jovem que acompanhava o caminhoneiro participou ativamente daquele diálogo, mostrando sua sensibilidade e apoio, tornando-se ponte entre pai e filha. Mais tarde, eles decidiram caminhar pela orla, conversando sobre os sonhos e planos para o futuro. A filha, agora mais segura, revelou que gostaria de voltar para o sertão após a formatura para trabalhar em projetos sociais, ajudando a transformar a realidade que ela mesma conhecera. Esse desdobramento da história mostrou que o ciclo de apoio e crescimento estava prestes a se renovar, com cada personagem encontrando seu papel na construção de um futuro melhor. O caminhoneiro sentiu orgulho e emoção ao saber que sua filha pretendia usar sua experiência para ajudar outras pessoas e prometeu apoiá-la em cada passo. Nesse instante, uma reviravolta média trouxe à tona um desafio inesperado. A jovem que o acompanhava recebeu uma ligação informando que precisaria retornar ao sertão mais cedo do que previsto para cuidar de um parente doente. Esse imprevisto trouxe tristeza momentânea, mas também a confirmação de que a vida estava cheia de reviravoltas e que a força para seguir vinha da capacidade de adaptação e do amor. O caminhoneiro e a filha se comprometeram a manter contato constante com a jovem, prometendo que, juntos, poderiam superar qualquer distância. Ao cair da tarde, uma celebração cultural local reunia moradores e visitantes na praça principal da cidade. Música regional, danças tradicionais e o aroma do milho assado enchiam o ar, criando um ambiente festivo e acolhedor. O caminhoneiro e a filha participaram, lado a lado, sentindo a força da cultura que os unia e as raízes que os sustentavam. Naquele momento, o passado parecia distante e o futuro cheio de possibilidades. A última reviravolta pequena veio quando, numa conversa com um senhor idoso que conhecia o sertão como a palma da mão, o caminhoneiro recebeu um conselho que parecia resumir toda a sua jornada. O segredo da vida está em aceitar que a estrada nunca é reta, mas que cada curva é uma chance para recomeçar. Essa frase ficou gravada no coração dele, dando-lhe a certeza de que todo esforço e sacrifício valeram a pena. No fim da noite, já na casa da filha, eles sentaram juntos na varanda, contemplando as estrelas, trocando histórias da infância, lembranças e planos para o futuro. A vulnerabilidade do caminhoneiro ficou evidente quando ele compartilhou seu medo de perder novamente aquilo que começava a conquistar. A filha respondeu com carinho, garantindo que aquela relação seria diferente, construída com paciência e amor.
O capítulo e a história terminaram com um momento de silêncio confortável, onde o som do vento das ondas ao longe parecia celebrar a vitória da esperança e da reconciliação. Naquele instante, o caminhoneiro entendeu que a estrada da vida, por mais longa e cheia de desafios que fosse, podia sempre levar a um destino de felicidade, desde que a coragem e o amor guiassem cada passo. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a estrada, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.